Bom dia e bom início de semana. Segundo A, nós faremos a correção neste vídeo das atividades da semana 1 do PET 4. Nós continuamos aqui trabalhando a textualização do discurso poético, os poemas musicados, ou seja, as canções, e continuamos trabalhando a literatura negra brasileira, tá? É muito importante, nós trabalharemos com algumas músicas e eu mandarei essas músicas no grupo para vocês. E é muito importante que vocês ouçam-nas antes de nós corrigirmos as atividades, porque o poema musicado, a letra de canção, ela só se realiza em conjunto com a melodia para a qual ela foi criada, ou a melodia foi criada e depois a letra, enfim. Então ela precisa ser ouvida para que a gente consiga compreendê-la melhor. Eu não passarei aqui, mas mandarei a música no grupo, vocês pausam um pouco o vídeo, assistem ao outro e depois voltam aqui, tá? Então vamos lá. A literatura pode se apresentar como música e os poemas musicados podem evidenciar o país da mistura e da diversidade. O Brasil ainda precisa se haver com a frase histórica de Joaquim Nabuco, inclusive incorporada por Caetano Veloso em música. A escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica nacional. A identidade brasileira está eivada de ancestralidade negra e também indígena. E nossa cultura provém tanto desses falares, dos ditados populares, das expressões, quanto da dança, do jogo, da capoeira e, em especial, da canção, da musicalidade. Assim como nos Estados Unidos, nossa maior vertente de composição popular se vê impregnada pela raiz africana e sua sonoridade. Do samba ao rock, pop, samba, passando pelo reggae, pelo funk, pelo forró, a música soul, até a conformação da sigla MPB, também entendida como música preta brasileira. Embala eu, de Clementina de Jesus. Embala eu, menininha do Gantuá. Embala pra lá, embala pra cá, menininha do Gantuá. Ó, dá-me a sua bênção, menininha do Gantuá. Livrai-me dos inimigos, menininha do Gantuá. Dá-me a sua proteção, menininha do Gantuá. Guiai os meus passos por onde eu caminhar. Vira os olhos grandes para cima de mim, para as ondas do mar. Os versos musicados do poema Embala eu, de Clementina é ótimo, de Clementina de Jesus, tornam-se uma súplica, uma verdadeira reza, na qual ela pede ajuda e descreve os versos nos quais esses pedidos se apresentam. Bom, é sim uma reza, Gantoá, gente, a qual ela se refere, é um terreiro muito famoso, chamado de Terreiro do Gantoá. E menininha do Gantoá, acredito que provavelmente, isso aí eu tive que pesquisar, provavelmente a Maria Escolástica da Conceição Nazaré, mãe menininha do Gantoá, que foi uma grande mãe de santo, Uma grande mãe de santo aqui no país. E o terreiro do Gantoá é de Candomblé, tá? E aí vamos continuar aqui. Então, onde que apresenta nesse texto, onde fica mais evidente essa súplica, essa reza, Quais versos? Então vamos lá. Nós temos aqui, eu acredito que o texto todo, mas principalmente onde diz aqui, ó, dá-me a sua bênção, menininha do Gantoá. Livrai-me dos inimigos, menininha do Gantoá. Dá-me a sua proteção, menininha do Gantoá. Eu acho estranho, porque, de fato, todos os versos, eles pedem, O menininha do Gantoá é como se fosse um vocativo, não está separado por vírgula aí no texto, mas é como se fosse um vocativo. Ela reza a menininha do Gantoá para que a proteja, a embale, para que dê sua bênção, para que dê sua proteção. Então, o texto em si é uma súplica, é uma reza, Para saber mais, sujeitos dessa literatura, da literatura negra, creio eu. Clementina de Jesus foi essa mulher quem despertou em João Bosco a africanidade, marca registrada da obra do cantor e compositor mineiro.
Martinho da Vila é mestre do samba e do Partido Alto, graças a ela. Ao vê-la cantar no Teatro Opinião, no Rio de Janeiro, o jovem Milton Nascimento pirou. Era a África na minha frente, afirmava nosso querido cantor. Neta de escravizados, o nome escravizados, gente, tem sido cada vez mais usado no lugar de escravos, tá? Porque ninguém nasce escravo, né? Pelo menos não teoricamente. As pessoas, elas são escravizadas. Os negros foram escravizados. Eles não nasceram escravos, né? Lógico que alguns nasceram já dentro da escravidão. O que eu quero dizer é que ninguém nasce para ser escravo. Ninguém nasce escravo. Não existe essa criação, né? O ser humano é que acabou escravizando outros seres humanos. Então, é sempre bom que a gente se monitore para, no lugar de usarmos escravos, usarmos escravizados. E quando eu digo a gente, sou eu também. Cada dia que passa, novos estudos surgem, novas nomenclaturas, e é bom que a gente esteja sempre atento para que desrespeitemos cada vez menos uma população que já é minoria, né? Então, neta de escravizados, ex-empregada doméstica, mulher do povo, Clementina de Jesus não foi apenas o elo do Brasil no século XX, com a África ancestral. A cantora sempre será a voz dos milhões de negros desfeitos no fazimento do Brasil, como tão bem definiu o escritor e antropólogo Darcy Ribeiro, Montes Clarence, né? Para ele, vinha daquela artista a poderosa voz anunciadora do brasileiro, que amanhã se assumirá como povo mulato, mais africano que lusitano. Fecha as aspas aí, tá, gente? Então, isso aí foi para falar mais sobre Clementina de Jesus. Agora vai falar um pouco sobre Chico César, que é o autor da próxima música que nós vamos trabalhar. Vamos lá, Chico César e sua música Literatura, Poesia que corta como um punhal. Conhecido pelo hit Mama África, o artista paraibano realizou sua primeira incursão na literatura em 2005, quando lançou Cantáteis, Cantos Elegíacos de Amozade. Lembrando que quando ele diz incursão na literatura, o texto diz na literatura através de livro lançado, tá? Porque Chico César ele já está dentro da literatura. Se nós vamos considerar a literatura também as letras de canções e as músicas, que devemos considerar, ele já está aí há muitos anos, tá? Vamos lá. Apesar que para vocês 2005 faz muitos anos. Voltou a assear em 2015 com versos pornográficos e 2016 com o infantil, O Agente Laranja e a Maçã do Amor. Chico César nasceu no município de Catolé do Rocha, no interior da Paraíba, e aos 16 anos mudou-se para João Pessoa, formando-se em jornalismo, profissão que exerceu na editora Abril, em São Paulo, para onde se mudou aos 21 anos de idade. Leia todo o poema em forma de música de Chico César e responda com exemplos do poema. Por que essa música recebe o nome de Mama África? Aqui está a letra e eu vou mandar a música para vocês, tá? Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguim. Filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Quando Mama sai de casa, seus filhos joloduzam, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, Mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo. E tanto contratempo no ritmo de vida de Mama, Mama África, minha mãe é mãe solteira. E tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. E do Senegal, ser negão, Senegal, deve ser legal, ser negão, Senegal.
Mama África, minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Mama África, minha mãe, Mama África, minha mãe, Mama África. Então é para que a gente explique por que essa música recebe o nome de Mama África. Primeiro, porque ele fala, né, e ele utiliza o termo Mama África para definir essas mulheres, geralmente mulheres negras, que são mães solteiras, sustentam seus filhos sozinhas, têm de trabalhar todos os dias e ainda têm de criar, né, sua prole. Então, dessa mulher que tem dupla, tripla jornada e tem que dar conta de tudo sozinha. Dessas mulheres que vêm da cultura negra, né? Que vêm da África, que são herança não só genética, mas também cultural da África. Eu já falei com vocês e ele fala isso, eu vou mandar também um vídeo para vocês em que ele explica como a música surgiu, a inspiração que ele teve para a música. E ele, inclusive, fala sobre uma coisa que nós já falamos aqui no podcast anterior, que é a diáspora, né, africana, a diáspora dos negros, da população negra pelos continentes, né? Então, como que a gente pode explicar com versos o que ele quer dizer com Mama África? Ele fala sobre e acaba personificando a África, o continente africano, chamando-o de Mama, porque através desse continente, ou seja, aliás, foi esse continente que deu origem a tantas mulheres, a tantas pessoas, então ele acaba personificando esse continente africano, chamando-o de Mama, essa mãe África que deu tantos filhos para o mundo, e ao mesmo tempo ele utiliza essa metáfora para falar dessas mulheres de origem africana que têm dupla jornada e que têm que cuidar de seus filhos e trabalhar ao mesmo tempo. Ele usa até uma loja popular, né, que é a Casas Bahia, que aparece em outras músicas inclusive, porque é um símbolo de uma grande loja popular, né, e uma loja muito antiga, muito conhecida, que divide os produtos em muitas vezes. Tem até uma música se me perdoem, né, a licença, me dão licença para fazer esse tipo de comparação. Tem uma música mesmo dos Mamonas Assassinas que fala que a felicidade dele, né, a minha felicidade é o crediário das Casas Bahia. Ou seja, é uma felicidade, já quem interprete, porque ele fica feliz com o crediário das Casas Bahia, mas eu sempre interpretei desde criança como uma metáfora mesmo, antes de saber que o nome disso é metáfora, em que a felicidade dele é imensa, né, porque o crediário das Casas Bahia é imenso, se divide muitas vezes o produto para que a população de modo geral tenha acesso. E sempre foi assim, desde o início da loja. Então, quais os versos a gente pode ver isso, né? Então, a mulher negra é essa mulher que foi abandonada, na música, tá? Essa mulher que foi abandonada, solteira, que tem que dar conta. Ela é mãe, mas ela também é filha da Mama África, né? E aí, nós podemos colocar a minha mãe é mãe solteira, que tem que fazer mamadeira. Nós podemos colocar assim, Mama África tem tanto o que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Aqui fala, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Aqui também fala, mama tem calo nos pés. Tô olhando isso aqui no computador, gente, porque aqui no celular fica muito pequenininho para eu ler e eu esqueço de colocar para vocês, me perdoem. Aqui fala, mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais, tá exausta, né, gente? Filhinho, dá um tempo. Gente, a música inteira a gente consegue tirar trechos em que a gente consegue perceber que ao mesmo tempo que ele personifica o continente africano, né, por causa, e utiliza essa metáfora por causa que o continente africano, ele dá muitos filhos para o mundo inteiro, principalmente aqui para a América Central, América Latina de modo geral, e o quanto esse continente ainda é explorado, né, e foi explorado, e seus filhos escravizados. Quando eu digo filhos, são as pessoas originárias desse continente, do continente africano, né?
E, ao mesmo tempo, ele utiliza a metáfora para falar sobre a mama. Uma mama é essa mulher, né? Essa mãe que tem que cuidar, que tem que trabalhar, que tem que dar jeito em tudo. Então, vamos lá, gente. Atividade número 3. Ficou claro? Se não tiver ficado, me mandem mensagem que eu explico melhor, tá? E eu vou mandar o vídeo dele falando sobre a inspiração também. Pensando em como os diálogos entre os tempos históricos podem ocorrer numa mesma produção textual, apresentamos essa poesia musicada de Chico César, que conversa com o leitor, fazendo adentrar ao universo da maternidade com seus elementos sendo apresentados de forma metafórica. Quem é a sua África da música poema de Chico César? Não, quem é a África da música poema de Chico César? Utilize versos do poema musicado para exemplificar sua resposta. A África, gente, além de ser, eu já disse, que ele personifica chamando de Mama África, o continente, eu já respondi isso na questão anterior. Além da África ser o continente, né, esse continente que deu muitos filhos, que deu muitos descendentes ao mundo de modo geral, através da escravização de seu povo, e que também deu, através disso, muita cultura, né, para a América de modo geral e para a América Latina, principalmente, deu também muito de sua cultura. Por exemplo, o soul, gente, o blues, o jazz, o funk, né? E aí a gente pega o funk que se originou lá nos Estados Unidos, nós temos um funk diferente aqui no Brasil. São todos ritmos musicais que têm origem negra, né? Nós não podemos esquecer que os negros eles foram escravizados principalmente, as pessoas pretas foram escravizadas principalmente para serem trazidas aqui para esse novo continente, desde a América do Norte até aqui a América do Sul. Então a África que ele coloca na música é o continente que dá seus filhos, né, seus descendentes, e por isso dá cultura também. Porque muito da nossa cultura foi trazida pelas pessoas pretas, pelas pessoas africanas. E aí, então, essa África, né, ele se refere ao berço africano, ao berço da civilização, ao berço da cultura que foi espalhada pelo mundo. E da mesma forma que a Mama África é o continente, ela também é aquela mulher negra que é descendente do continente africano, é descendente do povo africano e que está aqui, não só no Brasil, mas espalhado no mundo todo, e que tem que dar conta de muita coisa. Que tem que dar conta dessa jornada dupla, tripla, para cuidar de seus filhos e para cuidar também de seus meninos. Então, Mama África, a África é o continente que é berço da cultura, berço de civilização, berço também dessas mulheres que ele refere também como Mama África, às quais ele se refere também como Mama África, que são as mulheres negras que têm de educar seus filhos e trabalhar fora. Eu acredito que tenha ficado claro, espero que tenha ficado claro. Até a próxima semana. Qualquer dúvida vocês podem mandar para mim, tá? Que eu estou à disposição de vocês. Grande beijo, até a próxima.